TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Programa de saúde ao vivo, onde você pode participar, interagir, tirar a sua dúvida, é toda terça-feira, sempre 9 da noite. Programa de saúde gravado é sábado. No sábado não tem como você participar. A direção da TV Candidez, do Sistema MPA de Comunicação, na direção Mairique Júnior, na direção de jornalismo, o colega Flaviano Cunha, continuam mantendo toda a estrutura da TV Candidez para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. Eu costumo dizer que não justifica gravarmos, o interessante é que ele seja ao vivo. O interessante é que o telespectador possa participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Essa aqui é uma terça-feira muito especial. É 1º de junho e como nós estamos ao vivo, dar aqui os parabéns para Divinópolis, para você que nos acompanha ao vivo pela TV Candidez, porque você que é um cidadão, sendo nascido ou não nessa cidade, ajuda a construir essa cidade que hoje completa 109 anos. É claro que nós estamos sentindo um pouco a falta, por exemplo, do tradicional desfile cívico-militar. Não poderíamos cobrar também um desfile nesse tempo de pandemia. Desde 2019, nós não temos o desfile cívico-militar aqui em Divinópolis. Na verdade, 2019 foi a crise financeira. O ano passado começou a pandemia e que se estende até agora, 2021. Agora há pouco eu passei pela Praça do Santuário aqui em Divinópolis e eu gostei de ver a nova cara que está sendo dada à Praça do Santuário. Uma nova iluminação, uma fonte luminosa, enfim, bem tratada a Praça do Santuário. Eu gostei de ver agora há pouco muita gente na praça circulando com segurança. Antes de entrarmos com o nosso entrevistado, nós vamos ao boletim do Estado sobre a Covid-19. Vamos atualizar os números nesse 1º de junho e o Túlio coloca pra gente. 7.283 novos casos foram confirmados em Minas Gerais nas últimas 24 horas e foram registrados também 59 óbitos. Nesse momento, Minas Gerais tem 40.556 vidas perdidas para a Covid-19. Foram confirmados 1.579.287 casos desde o início da pandemia. 87.146 ainda estão em acompanhamento e 1.451.585 pessoas se recuperaram da doença em Minas Gerais. E Divinópolis voltou a bater novo recorde negativo de mortes. Foram 13 nas últimas 24 horas. Nós vamos aos números de Divinópolis da Covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico desta terça-feira, dia 1º de junho, aniversário de Divinópolis, a cidade tem 68.043 casos notificados de Covid-19. 13.298 foram confirmados, 2.344 descartados. 10.937 pessoas se recuperaram da doença e outras 423 perderam a vida para a Covid-19. Nesse momento, na cidade, 96 pessoas estão internadas no CTI e outras 116 no setor de enfermaria. Muito bem, nós tivemos, portanto, os dois boletins do Estado e também de Divinópolis.
E eu vou apresentar agora meu entrevistado desta noite. Nesta primeira terça-feira de junho, já estamos quase na metade do ano de 2021. Com muito prazer, pela primeira vez, em junho, eu recebo terapeuta naturopata Ramon de Assis. Nós vamos falar hoje sobre a questão da saúde emocional e já pegando, é claro, um pouco do gancho sobre esses números que nós apresentamos agora há pouco. Terapeuta naturopata Ramon de Assis, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui ao vivo. É terça-feira, é 1º de junho, mas nós estamos aqui ao vivo. Obrigado aqui pela sua presença mais uma vez no estúdio da TV Candidez. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui na TV Candidez, no programa Amostra Grátis da Saúde, principalmente nesse 1º de junho, né? Aniversário de Divinópolis. Um parabéns a todos, como bem salientou aí o Samuel, a todos que moram, que são daqui, mas também os que não são, mas colaboram aí para o fortalecimento, né, dessa cidade maravilhosa. Nós tivemos agora há pouco aí, eu fiz questão de dar, né, atualizando essa questão dos números da Covid-19, e algo assustador, né? Já passamos de 400 mortes aqui em Divinópolis e evidentemente que existe um certo temor. Eu me lembro que o ano passado, os especialistas, os infectologistas diziam que nós teríamos 25 mortes durante 3 meses. Nós já passamos 400 mortes depois de 1 ano e 2 meses. Eu quero te perguntar, como é que a naturopatia pode colaborar com a saúde emocional nesse momento de muita apreensão, de muita dor e, enfim, de muito medo? Ramon? Com certeza, Samuel. A gente preocupa muito com isso, né? A naturopatia tem várias ferramentas, né? Normalmente a gente se apega muito ao que as mídias mostram, ao que as diretrizes governamentais orientam, né, para tratamento e tudo mais, mas uma coisa que fica sempre em falta é a busca pelo equilíbrio emocional nesses momentos. Né? A gente vai abordar um pouco mais amplamente sobre esse assunto, mas é entendido que quando nós não cuidamos dessa parte emocional, que todos nós estamos afetados nesse momento, pode favorecer muito o surgimento de doenças patológicas, doenças realmente psiquiátricas. Então, o cuidado com isso é muito importante. A naturopatia pode oferecer muito, desde a orientação, né, para as pessoas, os pacientes, no que diz respeito à conduta, né, do que nós vamos observar, do que nós vamos apreciar, né? Por exemplo, acompanhar todos os noticiários, acompanhar todas essas informações, bombardear nossa mente dessas informações pode ser algo extremamente danoso para a nossa saúde emocional. Então, assim, quem precisa saber de dados importantes, que seja bem informado, de boas fontes de preferência, mas quem não precisa de tanta informação, pegue somente o que é necessário, o suficiente, e não ficar se bombardeando disso. É uma recomendação que a gente já faz para que a gente não fique tão angustiado, tão nervoso com tudo isso, né? Porque falou de morte, mexe com todo mundo, obviamente, mas ficar isso repetindo na nossa mente não é realmente saudável. E nesses últimos 12 meses, 14 meses, mudou, por exemplo, a postura de quem procura um terapeuta naturopata no que diz respeito à busca pelo equilíbrio, à busca pela saúde emocional? Diga, claro, com relação a esse momento de pandemia qual nós estamos vivendo. Como é que tem sido a procura e a principal queixa desse tipo de paciente? Mudou muito, Samuel, né? A gente percebe que as pessoas estão muito mais ansiosas, estão angustiadas, estão tristes, obviamente, estão tendo insônias, né? Então, essa busca a gente percebeu, assim, crescendo juntamente com os números aí da própria pandemia. Então, pessoas que estão cada vez mais, eu estou muito triste, eu estou muito angustiado, exatamente com a evolução aí da pandemia. Então, a procura foi muito grande, a gente tenta, né, dar algum alento nesse momento, tanto com instruções sobre, como essas que a gente acabou de dizer, sobre a postura psicológica diante de todo esse momento, mas também de algumas ferramentas naturais muito importantes para ajudar aí a atenuar aí o estresse vivido, né? Nós vamos dizer um pouco mais sobre isso também, mas o que ocorre nesse momento? O medo, a angústia, né? A perda, o impacto emocional que a gente sofre nesse momento acaba resultando no chamado estresse. E tecnicamente, o estresse é a desconfiguração da nossa produção de hormônios, onde os hormônios estressantes, como cortisol, adrenalina, ficam mais altos, aumentando às vezes o batimento cardíaco, o nosso medo e preocupação, enquanto outros hormônios, né, que vão dar, por exemplo, o hormônio da alegria, do prazer, do próprio relaxamento e sono, vão ficando inibidos. Então a
a gente consegue aí fazer uma pequena modulação para voltar relativamente ao equilíbrio enquanto nós estamos passando por esse momento. E tem algo, por exemplo, que nós podemos fazer para o dia a dia, para que nós possamos ter uma saúde emocional mais equilibrada? Temos muitas coisas a serem feitas, Samuel. É importante, né? A gente quer passar esse recado da melhor maneira possível para todos, entender que o ser humano ele já tem uma tendência natural à negatividade, né? A pensar sempre do lado pior possível, né? Já não falando somente desse momento de pandemia, mas também nos outros momentos, né? Se alguém se atrasa a algum compromisso que a gente está esperando, não vem à nossa mente algo bom que possa ter ocorrido com aquela pessoa. É tendencioso que venha algo ruim. Nossa, será que essa pessoa sofreu um acidente? Será que essa pessoa passou por isso ou aquilo? Sempre negativo. Então, é nós utilizarmos aí o nosso racional, utilizarmos o nosso outro lado, né? Começar a olhar com expectativas melhores, com positividade, tudo que está ao nosso redor. Diante de todas as circunstâncias negativas que a gente possa viver, né, a sugestão é que a gente sempre olhe pelo lado bom. O que eu posso tirar de proveito disso? Né? É aquela história do copo com água por meio, né? Você pode olhar e dizer que aquele copo está meio vazio ou pode dizer que aquele copo está meio cheio. É a perspectiva com que se olha. Então é o que a gente propõe nesses momentos, é uma das ferramentas que a gente propõe. A pessoa sempre olhar o lado positivo disso. E claro, se é uma situação como, por exemplo, da pandemia, não ficar olhando o tempo todo para o lado negativo. A gente sabe que tudo que a gente foca amplia. Tudo que a gente põe a nossa energia cresce. Então, a gente tentar não pôr a energia no aspecto negativo, e sim nos aspectos positivos. E são tantos, né? Porque não? Acabou de sair uma pesquisa tão importante aí, mostrando a eficácia aí da vacina numa cidade inteira, né? Que foi a cidade de Serrana, no interior de São Paulo. Por que não olhar com bons olhos para o que nós temos de bom, para poder contrapor a nossa tendência à negatividade? Como é saber como a pessoa está no desequilíbrio emocional? O que essa pessoa deve ficar mais atenta? Então, também são detalhes, né? Uma pessoa, por exemplo, que sem alguma razão conhecida começa a sofrer de ansiedade, uma inquietação, né? Que ele não sabe por qual razão. Ele está ali inquieto, porque quando a gente está em alguma expectativa, né, está ali prestes a fazer um exame, uma prova, esperando alguém chegar, é normal, né, que a gente tenha uma relativa ansiedade, né? Não pode ser demasiada, mas um pouco de ansiedade é normal para o ser humano. Mas o que não é normal é quando nós estamos num momento de relaxamento, às vezes em nossas casas, em ambientes que deveríamos estar tranquilos, e isso não ocorre, né? A gente começa a perceber que a gente está ali ansioso, querendo que acabe alguma coisa rapidamente, sem nenhuma razão aparente. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a partir daí pode ser que a gente esteja aí num grau de desequilíbrio emocional. Ainda não seria, né, um desequilíbrio patológico a ponto de ter que procurar aí um profissional especializado naquilo, como um psiquiatra, por exemplo. Mas a gente começa a perceber que a gente está perdendo um pouco do controle. Aí poderemos ter várias ferramentas aí caseiras, domésticas, que a gente vai dar dicas daqui a pouco. Muito bem, para você que está ligando a TV Candidez, agora nós estamos ao vivo nesta terça-feira. Eu sempre gosto de reforçar ao vivo. O Amostra Grátis da Saúde é talvez o único programa que faça ao vivo e a gente conta com a sua participação. Nosso telefone está inativo, eu já estou recebendo aqui algumas mensagens, que é o 99932-6228, 99932-6228. Nós estamos recebendo hoje com muito prazer Ramon de Assis, conceituado terapeuta naturopata. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco eu volto na sequência do programa de hoje. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Tempo, tudo o que queremos ter. Às vezes esse tempo que nos parece tão pouco, quer nos lembrar que tudo um dia chega ao fim. Vamos contar com o tempo em nosso favor, criar boas memórias para que quando esse dia chegar,
deixemos boas lembranças. Garanta a sua tranquilidade e da sua família. Além do plano de assistência funerária, o grupo oferece uma série de vantagens. Grupo Estrutura do Viver e Serviço de Luto São Sebastião. Quem tem, vive tranquilo. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. VET possui a mais completa e moderna assistência médica veterinária, com uma equipe composta por seres humanos capazes de entender a dor e o sofrimento do próximo e proporcionar um atendimento veterinário humanizado. Realiza consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, cirurgias, internação, reprodução de cães, além do laboratório interno que gera maior rapidez no atendimento do seu amiguinho. Rua Mato Grosso, número 1539, Centro Divinópolis. Chega de fila! Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, nesse 1º de junho. A gente tem que falar 1º de junho com a boca cheia, parabenizando Divinópolis pelos seus 109 anos. Não foi o aniversário como muita gente queria. Nós estamos na pandemia, não tivemos o desfile cívico-militar e várias outras comemorações que sempre acontecem nessa época do ano. Vamos torcer para que tudo isso passe e para que voltamos a ter vida dentro do ciclo normal. Deixa eu falar aqui da Megscan. Num dado momento da vida, você pode precisar de uma ressonância magnética. O nome que você vai mais ouvir é aquele que te inspira mais confiança. Ressonância magnética é com a Megscan, que está localizada na Getúlio Vargas. Horário estendido até às 10 da noite, de segunda a sexta, e no sábado até 1 da tarde. Muito obrigado aí ao Túlio, que acabou acionando para a gente aí a Megscan. Deixa eu falar para você que no dia 15 de junho, é a terceira terça-feira do mês, eu vou ter o prazer de receber aqui no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, pela primeira vez, médico urologista, especialista em cirurgia robótica, Dr. André Coelho da Rocha. No Instagram, ele está como Dr. André Coelho Rocha, _uro. Nós vamos falar sobre a inovação na medicina urológica, que é a questão da cirurgia robótica. Dr. André Coelho da Rocha, de Belo Horizonte, gravou um vídeo e a nossa equipe coloca agora para a gente bem rapidinho, por gentileza. Muito boa noite, Samuel do Vale, toda a audiência da TV Candidez. Aqui é o Dr. André Coelho da Rocha, eu sou médico urologista, especialista na área de cirurgia robótica.
E eu gostaria de passar por aqui para lembrar a todos vocês que na próxima terça-feira, dia 15 de junho, temos um encontro marcado ao vivo no programa Amostra Grátis, onde poderemos conversar um pouquinho sobre os avanços da cirurgia robótica e os seus benefícios no tratamento dos pacientes, tanto do sexo masculino quanto feminino. Tá bom? Espero vocês lá. Um grande abraço. Grande abraço para o médico Dr. André Coelho da Rocha, obrigado aí pela confiança, vai estar conosco aqui ao vivo no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde no dia 15 de junho, ao vivo. E é claro, você pode acompanhar essa entrevista de qualquer parte pelo nosso site, pelo www.tvcandidez.com, em Divinópolis, Belo Horizonte, São Paulo, ou até mesmo na Europa, no Japão. De volta com a nossa entrevista ao vivo, com muito prazer eu estou recebendo hoje o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Eu sempre gosto de frisar o nome Ramon de Assis porque ele está nas redes sociais, no Facebook, terapeuta Ramon de Assis, no Instagram, terapeuta Ramon de Assis, no site também Ramon de Assis, além do telefone, que daqui a pouquinho o Túlio vai colocar para a gente, mas no final, ou quando você quiser, meu amigo, 991-370003. Deixa eu mandar aqui um abraço e te fazer aqui uma pergunta, porque acabo de receber aqui uma mensagem da Márcia. Ô, Márcia, um grande abraço para você, a Marcinha, que é esposa também do nosso amigo Salatiel. E obrigado aí pela audiência de vocês. Estão mandando aqui uma pergunta. A Márcia e Salatiel moram ali no bairro Cidil, na Rua Maranhão, estão acompanhando aqui o programa, parabenizando pelo tema. Eu vou fazer aqui uma pergunta dela. Uma doença emocional pode gerar doenças cardíacas ou outras doenças patológicas? E como diagnosticar o que é emocional, que está desencadeando outras doenças? Ô, Márcia, obrigado aí pela sua audiência, né? Eu costumo dizer, quando a gente tem uma pessoa como a Marcinha e o Salatiel assistindo o programa, é uma audiência qualificada. Como é que você responde a Márcia, Ramon? Um abraço, Márcia, obrigado pela pergunta. Então, primeiro entender que não é exatamente uma doença emocional, mas sim um desequilíbrio emocional, né? Para que a gente consiga compreender. E sim, viu, Márcia? Um desequilíbrio emocional que se estender por muito tempo pode trazer alterações que podem trazer aí sim as patologias, né? Patologias psiquiátricas, por exemplo, como uma depressão, uma pessoa que não consegue um equilíbrio emocional pode trazer uma angústia, essa angústia ir persistindo, vir uma tristeza, daí uma depressão, ou mesmo uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Então, enquanto está ainda nessa parte do equilíbrio emocional, é possível a gente tomar as rédeas da situação, né? Claro que nós nos dispomos para orientar as pessoas para se tratarem, para buscar esse equilíbrio, mas é possível, né? Como a gente já deu a dica no início do programa, dizer que a gente tem que tentar sempre tirar o foco das coisas ruins e passar o foco para as coisas boas. Já é uma grande estratégia. E também a gente vai dar dica aí de algumas plantas medicinais que vão ter o efeito aí ansiolítico para combater as ansiedades, os estresses e também as próprias angústias, né, que podem melhorar significativamente o nosso quadro. Mas sim, se nós não cuidamos disso, pode caminhar aí por um problema mais grave, por isso a gente tem que estar bem atento aí no início. E pegando esse gancho aí que você acabou de falar agora, nós podemos dizer então que tem uma diferença entre o desequilíbrio emocional para o desequilíbrio patológico, até mesmo psiquiátrico. Exatamente, tem uma diferença grande, né? Porque, por exemplo, uma ansiedade, né? Quando a gente diz uma ansiedade patológica, é quando a pessoa tem uma ansiedade independentemente se ela está com a expectativa de alguma coisa. Aquela inquietação o tempo todo, levanta, senta, não consegue esperar as coisas, ela já tem aí um quadro que pode ser patológico, né? Que pode ser psiquiátrico, que a pessoa já precisa de uma ajuda. Ela pode também ter uma tristeza muito grande, né? Que pode estar caracterizando aí já uma depressão. Então, aí ela pode ter um quadro mais avançado. Mas a gente chama de desequilíbrios emocionais aquelas circunstâncias momentâneas que a gente vive, mas que ela fica um pouco mais persistente. A exemplo disso, a própria pandemia, que traz uma angústia em todo mundo, né? Mas se a gente não se atentar àquilo e não conseguir contrapor isso no nosso dia a dia com ações simples, como, por exemplo, lazer, distrações, né? Nesse momento também estamos buscando coisas que podem ser feitas nesse momento, né? Claro que a gente não vai poder buscar um lazer que tenha aglomerações e tudo mais, mas buscar coisas que ainda possam, né, ouvir uma música, assistir a um bom filme, para que a gente distraia, relaxe, para a gente não ficar naquela tensão o tempo todo. Então, são dicas como essa que vão nos livrando aí de uma persistência e uma agravação do processo, levando até a uma patologia mesmo.
Boa noite, Samuel. Boa noite, Ramon. Acompanho o trabalho do Ramon já faz algum tempo e posso afirmar que ele é um excelente profissional. Minha pergunta é, por que o desequilíbrio emocional atinge tanto o nosso corpo, trazendo várias dores físicas, mais especificamente no nosso intestino? Um abraço a todos. Júnior Camargo. Júnior, obrigado aí pela sua mensagem nesta terça-feira, 1º de junho. Como é que você responde aqui a Júnior? Te fez aqui um elogio. Pois é, Júnior, obrigado, um abraço, viu? Obrigado mesmo. Então, são os problemas psicossomáticos, né? Assim são chamados. Quando nós não cuidamos desse equilíbrio emocional, fatalmente eles vão somatizar, é o termo que a gente utiliza na ciência, que é quando isso vai afetar algum órgão ou sistema frágil do nosso corpo, né? Ora o intestino, ora o estômago, né? Daí nós temos a chamada gastrite nervosa, né? Que pode ser exatamente a somatização de processos de desequilíbrio emocional que vão afetar nosso estômago, nosso intestino, nossa pele. A pele, por exemplo, é muito afetada por essas desordens emocionais. Então isso pode ocorrer. Aproveito até para dizer, né, que na década aí, final da década de 80, início da década de 90, nós tivemos um estudo, né? A gente até comentou isso no outro programa, quando a gente falou aí da saúde do intestino e saúde do estômago, né? Que o estudo da epigenética, né? Partiu aí do código do DNA, do genoma humano, né? Nesse período que eu citei, e que os cientistas, né, pensavam que ia conseguir? A busca aí do entendimento de todas as predisposições de doenças das pessoas. Mas ao fim desse estudo, né, concluiu-se o quê? Que todas as doenças genéticas ou hereditárias, elas precisam de 2 pontinhos para se instalarem no organismo. Elas precisam de um ambiente propício nutricional, ou seja, uma disfunção nutricional daquele organismo, ou um desequilíbrio emocional. Vejam só, então as doenças que nós carregamos no nosso gene para se instalarem no nosso organismo precisam de um desequilíbrio, uma disfunção nutricional, melhor dizendo, ou uma disfunção emocional. Então, já que nós já falamos aqui, né, de uma saúde aí do intestino, do estômago, que preza pela boa nutrição aí dos alimentos, hoje nós estamos falando da outra parte, né, da parte emocional. Então, se nós aprendermos a cuidar dessa parte emocional, seja com essas dicas simples que a gente já deu no início do programa, ou ainda mesmo buscando um profissional adequado, né, um profissional da psicologia, para que a gente se oriente, olha, o que eu posso fazer para fugir desses processos que eu tenho vivido, que eu tenho sofrido. Se nós cuidamos dessas 2 partes, nós vamos evitar aí quase que na sua totalidade o surgimento de doenças ainda que hereditárias. Legal. Eu tenho aqui uma pergunta de uma telespectadora que não quis se identificar. Eu costumo dizer que não tem problema, o importante é que você possa participar conosco. Ela pergunta que tipo de remédio o terapeuta naturopata pode indicar para uma situação de desequilíbrio emocional. Como é que é feita essa avaliação, Ramon? Como é que você pode ajudar essa telespectadora? Então, aí é a gama aí da utilização das plantas medicinais, né? Que é as nossas ferramentas de trabalho. Olha, é claro que para um tratamento adequado, né? Apesar da gente às vezes citar muitas plantas, muitas dicas aí terapêuticas naturais, nós temos aí os nossos protocolos de consultório, né? Onde a gente vai utilizar aí de cápsulas, outra hora de gotas, né? Remédios sempre bem indicados para aquele tipo de pessoa, para o tipo de problema, para aquele organismo, né? Levando em conta aí o sexo, o peso, a idade, tudo isso para poder acertar o máximo possível ali a dose certa daquelas plantinhas ou daquela formulação conjugada para aquela pessoa. Mas aqui de antemão, para a gente não deixar ninguém aí, né, sem alguma informação, claro que a gente pode estar passando aí informações seguras. Todas essas plantas que a gente traz aqui de informação, elas já estão aí relatadas pela própria Anvisa, né, como plantas seguras aí. Então, por isso que a gente tem essa facilidade. E até por se tratar de uma cultura do nosso país, né, a utilização de ervas medicinais, das plantas medicinais nos tratamentos gerais. Então, por exemplo, para combater aí as ansiedades, né, essas angústias, uma dica legal seria o chá de camomila, né? A Matricária recutita, nome científico, né? O chá de camomila é perfeito aí para poder tirar as nossas ansiedades, as nossas angústias. Outra boa planta para tirar as angústias seria aí o alecrim, né? O chazinho de alecrim, fantástico. A gente toma um chazinho de alecrim, 10 minutinhos depois, aquela angústia, aquele aperto no peito, no pescoço que a gente sente, vai embora. O
O chá de sálvia é outra estratégia maravilhosa para combater aí as depressões, as ansiedades, melhorar a qualidade do sono, dar um relaxamento e um bem-estar muito grande. Dei essa dica de 3 ervas, mas na verdade a gente poderia falar de muitas outras que são muito benéficas aí para a nossa saúde emocional. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é a Tânia da cidade de Itapecerica. Um abraço a todos de Itapecerica, que aliás é a nossa cidade-mãe. Tenho diagnóstico de bipolar, faço uso de medicamentos há mais de 20 anos. Atualmente, aparentemente, estou bem. Tem como eu seguir um tratamento natural? Obrigado, Tânia. Um abraço a todos de Itapecerica. Terapeuta Ramon de Assis com a palavra. Obrigado, Tânia, pela pergunta. Uma pergunta muito importante, né? A gente sempre orienta, né, que em 2006, na portaria 971 do Ministério da Saúde, incluiu aí as práticas integrativas complementares, entre elas a fitoterapia, que é uma das nossas ferramentas de trabalho, também a homeopatia, para a gente agregar aos tratamentos pré-existentes, né? Nós não fazemos inicialmente um tratamento substitutivo, né? Eu vou entrar com alguma coisa natural para tirar alguma coisa química. Não, não, não. De forma alguma. Nós entramos sim com tratamento complementar e na medida das melhoras daquele paciente, quando o seu médico, que já acompanha, né, nos tratamentos pré-existentes, percebe aí as suas melhoras, aí ele vai começar a fazer o desmame, tirar aí gradativamente. Mas isso feito pelo próprio médico que acompanha. Mas é possível totalmente essa conciliação inicial e posteriormente, por que não, ir diminuindo aí a gama de medicamentos químicos. Olha só essa mensagem que eu acabei de receber aqui agora. É a Carla Ariadna, do bairro Davanuse. Olá, boa noite. Eu estava presa como auxiliar de produção e o tempo todo estava tensa e sobrecarregada. Ontem eu me demiti. Passei a ser doméstica, estou priorizando meu estado emocional. Ela só fez esse tipo de comentário. Como é que você pode dar sequência? O que você pode acrescentar? Obrigado, viu, Carla Ariadna, do bairro Davanuse. Obrigado e pela confiança, por esse depoimento. A pessoa estava assim, parece que estava uma pressão muito grande. Com certeza. Carla, muito obrigado. Um depoimento tão importante que nos abre a possibilidade de falar sobre isso, né? A gente fala aí sobre essa busca do equilíbrio e passa muito por isso, né? Muitas pessoas vivem vidas profissionais extremamente angustiantes, né? Não estou dizendo que a maioria seja assim, mas aproveitando o depoimento aí da Carla, muitas pessoas vivem um trabalho que às vezes para manter aí o salário ou manter aí aquele tipo de emprego, a pessoa passa por cima de tantas outras coisas, tantas frustrações, tantos medos e tudo mais para ficar naquele emprego. Quem sabe não vale a pena rever aquilo, né? Por que não buscar um outro emprego ou tentar melhorar dentro daquele mesmo, né? Conversando aí com as pessoas certas ali dentro daquele emprego para melhorar alguma coisa que possa ser feita, tentarmos dialogar ali dentro do trabalho para, quem sabe, melhorar ali a situação e, se não for possível, por que não pensar em outro emprego, né? Por que não pensar em melhorar aí o seu equilíbrio emocional, a sua satisfação, a sua leveza, o prazer de estar trabalhando, né? Então, acho que é importante a gente rever isso. Eu estendo isso não somente para os trabalhos, mas para os relacionamentos, né? Relacionamento conjugal, tantos relacionamentos que estão, assim, adoecedores. E a gente vive ali, às vezes tenta melhorar. Claro, a gente deve buscar a melhor forma possível para poder estar melhorando aquilo que a gente está vivendo. Mas se não foi possível, por que não buscar uma outra forma, né? Ou, se não, um outro relacionamento? Então, às vezes, a gente passa uma vida inteira na expectativa de que aquilo mude naturalmente e, às vezes, não acontece. Então, se nós não tomarmos uma iniciativa para uma melhora daquilo que a gente vive ou para mudança daquilo que a gente está vivendo, pode ser que a gente viva doente. Ou seja, muitas pessoas estão infelizes, muitas vezes, nos seus próprios trabalhos, sofrendo algum tipo de pressão. Às vezes nem existe pressão, mas estão infelizes no que eles fazem. Exatamente. Como me pareceu agora esse depoimento que nós recebemos aqui agora da Carla. É o que parece. E muitas pessoas, às vezes, saem dos seus trabalhos, não estou falando que é esse caso, mas, não, eu vou sair do emprego e muitas vezes nem tentou um diálogo, né? Uma mudança ali de ambiente. E isso é muito importante, isso é muito maduro e legítimo, né? A gente tem que buscar esse tipo de coisa. Não está legal para mim. Então vai lá e conversa com a pessoa certa. Olha, não está legal, o que a gente pode fazer para melhorar? Se foi possível, ótimo. Se não foi possível, por que não pensar em mudança de trabalho? A Elma Antunes, aqui do bairro Porto Velho, como a depressão pode ser tratada nesse método? Você pode ajudar aqui a Elma numa resposta? Obrigado, Elma, pela sua pergunta. Um abraço a todos aí do bairro Porto Velho. Elma, um abraço, obrigado pela pergunta.
Então, é possível, né? A gente já teve outros programas, que aliás está disponível nas nossas mídias, também do próprio programa Amostra Grátis da Saúde, rever esses programas, né? Para tratar a depressão passa muito pela parte nutricional, que a gente citou ainda há pouco. Então, quer dizer, uma boa alimentação é de extrema importância, né? Cuidar aí da saúde do estômago, saúde do intestino, que a gente citou em outros programas. Também cuidar aí, né, e que vale a pena muito dessa parte da inclusão e da parte da saúde emocional. Olha, o lazer, sabe? A gente ouve esses bordões, precisa de ter lazer, precisa ter descanso, precisa de férias. Isso não são bordões aí, né? Para quem, isso é para quem pode. Não, né? Nós temos uma cultura, infelizmente, de que tem que trabalhar 24 horas, sem descanso, sem férias. Isso é o princípio de doenças mais severas. Primeiro, de um desequilíbrio emocional, que é o propósito do tema de hoje. E na persistência de um desequilíbrio emocional, trará aí problemas como a própria depressão e outros problemas mais aí de ordem psiquiátrica, né? Então, nós temos que rever isso, os nossos conceitos, precisamos descansar sim. Eu digo sempre que uma boa noite de sono descansa o nosso corpo, mas o que descansa a nossa mente é a quebra da rotina, ainda que aquela rotina seja agradável, né? Por exemplo, o meu trabalho, eu amo o que faço, gosto muito, então muitos diriam, então você não precisa de descanso. Não, mesmo sendo uma rotina agradável, ela pode ser estressante, pode ser adoecedora. Então, quando eu faço uma quebra de rotina, ou seja, modifico alguma coisa, me distraio, tenho algum lazer, aí eu estou quebrando a rotina e estou descansando a mente. Muito bem, nós vamos agora para o nosso segundo e breve intervalo. Você que nos acompanha ao vivo nessa terça-feira, neste 1º de junho, aniversário da Divinópolis, você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nosso tema hoje é sobre a questão da saúde emocional. Com muito prazer, nós estamos recebendo hoje Ramon de Assis, terapeuta naturopata. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. VET possui a mais completa e moderna assistência médica veterinária, com uma equipe composta por seres humanos capazes de entender a dor e o sofrimento do próximo e proporcionar um atendimento veterinário humanizado. Realiza consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, cirurgias, internação, reprodução de cães, além do laboratório interno que gera maior rapidez no atendimento do seu amiguinho. Rua Mato Grosso, número 1539, Centro, Divinópolis. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. Chega de fila. Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site.
O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Deixa eu dizer para você que já está circulando a mais nova edição da revista Checkmate. É a 41ª edição e que traz aí um mix de variedades. Olha só quem é que está aí nas páginas da revista Checkmate. Terapeuta naturopata Ramon de Assis. Olha, essa entrevista vale a pena você acompanhar. É bastante interessante. É claro, são 3 perguntas com as respostas aqui do terapeuta Ramon de Assis, bem fundamentada. Você não pode perder. Nós temos também, nessa edição, vou dizer aqui que é um artigo do doutor evangelista José Miguel, presidente da Unimed Divinópolis. Nós temos mais uma imagem, meu caro Túlio, por gentileza. Ele fala, portanto, da questão da Covid-19. Você não pode perder, portanto, a revista Checkmate. Aí sim, muito obrigado aí ao Túlio. Esse aí foi um artigo escrito pelo doutor evangelista José Miguel. Obrigado, Túlio. Na próxima terça-feira, dia 8, eu vou ter o prazer de receber aqui no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, pela primeira vez, o médico Henrique Lemos. Ele é anestesista, especialista na questão da dor. O Túlio coloca a chamada para a gente. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos os telespectadores e conterrâneos de Divinópolis do programa Amostra Grátis. O meu nome é Dr. Henrique Lemos e eu sou médico especialista em dor pelo Hospital das Clínicas da UFMG. No dia 8 de junho, às 21 horas, no programa Amostra Grátis, estarei aí com vocês, conterrâneos de Divinópolis, para responder todas as dúvidas sobre o tratamento de dores crônicas. Vamos falar sobre fibromialgia, dores na coluna e o tratamento de outras condições dolorosas. Ficou interessado? Pois então, anote todas as suas dúvidas e nos mande pelo WhatsApp do programa Amostra Grátis. No dia 8 de junho, às 21 horas, estaremos aí ao vivo com vocês e será um prazer responder a todas as suas dúvidas. Um abraço a todos de Divinópolis e ao meu amigo Samuel do Vale. Até lá! Um abraço ao médico Henrique Lemos, portanto, pela primeira vez, ele que é do Hospital das Clínicas da UFMG de Belo Horizonte, vai estar conosco, portanto, nessa entrevista. Ele é de Divinópolis, atuando em Belo Horizonte, vai falar sobre essa questão das dores ligadas à dor na coluna, principalmente. Obrigado aí ao Túlio. Eu falei do dia 8, falei já do dia 15 com o urologista, que vai falar sobre a questão da cirurgia robótica. Dia 22 está de volta o médico André Moraes, cirurgião plástico, portanto, vai estar conosco. Dia 22, você não pode perder essa entrevista. Obrigado aí ao Túlio. De volta com a nossa entrevista ao vivo, eu estou recebendo aqui muitas perguntas, meu caro terapeuta naturopata Ramon de Assis. Vamos ver se a gente consegue atender todo mundo aqui. Sim. Evidentemente que cada um aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Sandra, um casal simpaticíssimo. Agora há pouco eu falei da Marcinha e do Salatiel, que estão nos acompanhando ao vivo. Deixa eu falar aqui da Sandra e do Zilo. Zilo é um amigo aí de quase mais de 3 décadas, né? Ele que é de São Paulo, mas já está residindo aqui em Divinópolis, já no Belvedere, já há bastante tempo, lá na rua Quito Zilo. Grande abraço para você, fiquei sabendo que você já tomou a primeira dose da vacina. A Sandra, sua esposa, que é uma enfermeira padrão, também é de São Paulo, já tomou a vacina. Um abraço para os dois que estão nos acompanhando. Olha o relato aqui da Sandra. Sou enfermeira, trabalho em um hospital de grande complexo em São Paulo e percebo que a saúde emocional dos profissionais da saúde está abalada, principalmente depois do aparecimento do Covid-19. Tentamos nos ajudar um ao outro com palavras de motivação, mas só isso às vezes não resolve. O que se poderia fazer dentro dos hospitais para melhorar ainda mais a saúde emocional dos profissionais, uma vez que passamos muito tempo lá no centro do hospital? Ô Sandra, obrigado aí pela sua pergunta. O programa ao vivo tem esse imediatismo. Ramon de Assis responde para a gente. Um abraço, Sandra. Obrigado pela colocação. Na verdade, a gente está vivendo esse drama, né?
junto com todos esses profissionais de frente, a gente sabe da dificuldade imensa que é e realmente não é tarefa fácil, inclusive, responder essa sua pergunta. Porque cada lugar aí vai ter sua particularidade, né? E, claro, os profissionais estão trabalhando demasiadamente, não está tendo aquele tempo ali para se cuidarem adequadamente, né? Como é a questão, por exemplo, do sono, né? A importância do sono aí para um equilíbrio emocional. E eu sei que os profissionais não estão tendo essa oportunidade de dormirem bem, até porque já vem com toda aquela tensão do trabalho e aí o sono acaba não sendo de qualidade. Mas é importante, né, na minha visão, como naturopata, e dentro das nossas habilitações, nós temos aí a PNL, né, que é a Programação Neurolinguística, e também aí a psicanálise, por exemplo, né? É importante estar trocando essas informações com profissionais dessas áreas, né, para que possa aí trabalhar um pouco com esse mental, com essa motivação. Porque dentro daquele ambiente, apesar dessa autoajuda aí, né, entre os profissionais, mas talvez precise de um olhar de fora, de alguém que coloque um tom diferente ali em cada um desses profissionais que merecem tanto aí a nossa ajuda. Então nós nos dispomos aí para estar orientando dessa forma. De repente um atendimento online aí para a gente conversar, para que realmente a gente coloque algo de fora aí dentro desse ambiente. Ok, boa pergunta. Obrigado, viu, Sandra, pela sua participação. Acho que com esse comentário você traz uma experiência muito grande sua de São Paulo. Ela que é uma enfermeira que já está caminhando para mais de 30 anos, né? Como profissional da enfermagem padrão de São Paulo, é bastante interessante esse depoimento. Temos aqui mais uma pergunta que é do Adair, do bairro Belo Vale. Boa noite, Samuel. Boa noite, Ramon. Minha esposa está com oscilação na pressão. Gostaria de saber se tem algum chá ou remédio para controlar a pressão. Aí ele fez uma outra pergunta. Será que pode ser o emocional dela? Será que pode ser pelo emocional dela? Obrigado, ele está agradecendo. Ramon de Assis vai responder para a gente. Um abraço, Adair, um abraço a todos do bairro Belo Vale. Adair, um abraço, pergunta muito pertinente, né? E é isso mesmo, muitas vezes a pessoa num desequilíbrio emocional, né? Que todos estamos vivendo de certa forma, e eu tenho acompanhado muitas pessoas que a pressão arterial sistêmica, né? Está realmente oscilando, né? Ora sobe, ora fica aí normal, ora até baixa, né? Por quê? Porque o emocional não está legal. Então, pode sim, a gente não afirma que é, porque tem que acompanhar o caso de perto, né? Claro que a gente não dispensa aí o acompanhamento de um cardiologista para saber direitinho, mas muitas pessoas nesse momento, né, quando está oscilando ali a pressão arterial, em função de um momento ali emocional muito impactante, acabam entrando aí antihipertensivos, né, severos, quando na verdade o que precisava da gente estar cuidando e tratando seria da saúde emocional. Às vezes a gente equilibra ali as emoções da pessoa, a pressão normaliza novamente, né? Claro que merece sempre um acompanhamento, mas às vezes a origem do problema está na parte emocional e não na parte ali cardíaca. Ô, Ramon, vamos ver se a gente consegue responder aqui mais pessoas. Está recebendo aqui, já tem umas 6, 7 perguntas aqui na frente. Olá, Samuel, boa noite. Como não ficar com tanto medo? Vou fazer o exame no hospital e já estou nervosa de medo por causa da Covid-19. Tenho 57 anos e não fui vacinado ainda. É a Maria que está acompanhando aqui o programa. Como controlar essa ansiedade? Obrigado, Maria. Ramon de Assis. Olha, bom, muito obrigado, um abraço, viu? Olha, é importante que muitos dos nossos medos, vejam bem, o medo é um instinto nosso, né? É natural que a gente tenha medo, sobretudo de circunstâncias novas na nossa vida. A gente pode ficar com um certo medo, mas o medo exagerado ou o medo muito insistente ali na nossa vida pode ser exatamente um desequilíbrio emocional. A gente sabe ali, né, que no reino animal, o estresse ele leva a algumas alterações ali do nosso organismo, dentre elas o aumento do medo. Né? Esses hormônios estressantes, entre outras sensações, ele também faz aumentar o medo. No reino animal, isso serve para que o animal que fica com medo, para ele fugir daquela situação de perigo, né? E nós, humanos, por viver estresses cotidianamente, ficamos nesse aumento do medo, né? O medo exacerbado. Então, às vezes, cuidar do emocional, tomar aí um chazinho de melissa mais frequentemente, né? Um chazinho aí de lavanda, pode ajudar a reduzir o nosso medo, porque vai equilibrar a parte aí dos nossos hormônios. Equilibrando isso, a gente pode melhorar bastante os medos crônicos. Bacana. O Daniel aqui do bairro Niterói está parabenizando o programa, está cada dia melhor. Hiperidrose, tem remédio caseiro, tem alguma questão do tratamento natural?
Obrigado, Daniel, pela sua pergunta. Ramon de Assis responde para a gente. Daniel, um abraço, obrigado pela pergunta. Tem sim, e é outro acometimento que também pode vir aí acerca das emoções, né? Quando a hiperidrose trata-se dessa sudorese, né? Desse excesso aí de suores, que pode sim, perceba que as pessoas que sofrem desse problema, normalmente, quando estão com a emoção alterada, nervosos, ansiosos, aumenta aí a hiperidrose. Então, a gente pode sim melhorar muito esse probleminha com plantas medicinais com uma formulação adequada. A Silvia Mello de Carmo do Cajuru: tenho muita ansiedade, até para pequenas tarefas. Sempre ouvi dizer que tenho que tratar a causa e não o sintoma, mas como evoluir dentro de um tratamento como esse? Obrigado, um abraço a todos de Carmo do Cajuru, especial lá para o Crispim Júnior, secretário lá, chefe de gabinete, se não me engano, do prefeito Edson Vilelo. Crispim Júnior, grande abraço para você, obrigado pela sua audiência. Terapeuta Ramon de Assis responde para a gente. Um grande abraço, obrigado pela pergunta. Então, a gente tem que cuidar sempre, se atentar aí, né, a essas questões cotidianas e, por exemplo, algumas das plantas, a gente fala sempre dos chás, né, para as pessoas experimentarem aí das suas casas, aí tomarem de 2 a 3 vezes por semana cada tipo de chá. Mas nós temos tratamentos muito adequados, que são os chamados moduladores, né? Que vão não só equilibrar e dar um bem-estar para a pessoa naquele momento, mas prevenir aí vários adoecimentos. Muito bem, temos aqui mais uma pergunta sem identificação. O que a minha mente necessita para fortalecer relacionamentos saudáveis? Então, começa na mente, então, um relacionamento saudável? Sem dúvida. É importante que primeiro a gente tem que fortalecer o nosso amor próprio, né? Entender que nós temos que ter aquele resguardo, né, com nós mesmos, cuidar muito bem aí do que é bom para a gente também, né? O relacionamento tem que ser uma via de mão dupla, né? Tem que beneficiar um lado, mas beneficiar o outro. A gente tem que estar bem naquela relação. Então, a autoavaliação, né? A observação atenta ali de se eu estou me sacrificando tanto para aquela relação. Eu não digo só de relacionamentos amorosos, mas também de outros relacionamentos, sociedades, amizades. Muitas vezes uma pessoa se sacrifica muito ali e está sofrendo, então não está legal. Então tem que ter esse discernimento. Se você não consegue perceber essa diferença, melhor aí procurar uma ajuda profissional, um psicólogo que vai poder te orientar bem. Bacana. Nossa audiência também é grande em Nova Serrana. Meu abraço a todos de Nova Serrana que estão nos acompanhando ao vivo nessa terça-feira, aniversário de Divinópolis. O Juarez Teles, vejo que com a pandemia algumas pessoas mais próximas passaram a ter medo de tudo e às vezes até um pouco de paranoia. Gostaria de saber se é possível um controle do transtorno com florais. Juarez Teles, Nova Serrana. Obrigado pela sua pergunta. Terapeuta naturopata Ramon de Assis responde para a gente. Obrigado, Juarez. Um abraço, viu? Passa também pelas nossas habilitações como naturopata a utilização de florais, né? Além da homeopatia. Em muitos casos, Juarez, a gente faz uma avaliação ampla, né? Nós temos aí mais de 20 ferramentas terapêuticas dentro da naturopatia e nós avaliamos sempre aquele perfil, né, de quem nos procura para saber o que ele precisa mais. Alguns casos bastam os florais, outros casos a homeopatia, outros a fitoterapia, enfim. Nós vamos avaliar cada caso para saber do que ela precisa. Às vezes ela precisa de uma mudança dos hábitos alimentares ou de atividades, né? Também é outra, a terapia física, né? Que a gente indica a melhor atividade física para aquele caso ali do paciente. Então, cada caso é um caso. Pode ser que com florais a pessoa responda bem, em outros casos vai precisar de uma outra ferramenta. O terapeuta Ramon de Assis está nas redes sociais, no Facebook você vai ter também informações, no Instagram, terapeuta Ramon de Assis, no site também Ramon de Assis. O telefone dele, Túlio vai colocar daqui a pouquinho para a gente, Túlio, a gente já está caminhando para o final do programa. Eu vou reforçar que é o 991 37 0003, está ali na tela. 991 37 0003. Como é que você avalia esse nosso tema de hoje? Qual que é o recado importante que o terapeuta naturopata Ramon de Assis gostaria de deixar para o público que está nos acompanhando ao vivo? A rotina de um consultório, de um terapeuta, ele mudou também um pouco com essa pandemia, conforme eu havia te perguntado. Muita gente reclama da questão da saúde emocional, Ramon, primeiro. Muito. Eu acho que a gente pode dizer que a maior parte das reclamações dos nossos
pacientes, né, consulentes, é exatamente acerca da parte emocional. Muitas vezes ele não sabe dizer. Às vezes ele diz, por exemplo, que tem uma enxaqueca, uma dor de cabeça. Quando a gente vai avaliar, ele tem ali um estresse que gerou a dor de cabeça, que tem uma ansiedade que gerou dor de cabeça. Outra hora, os problemas gástricos. Eu tenho uma dor de estômago. A gente vai ver uma gastrite nervosa. Por qual razão? Exatamente por causa de um desequilíbrio emocional. Então, a gente percebe que muitas das queixas, quando a pessoa não sabe que é ali, quando a pessoa já não chega dizendo que está dormindo mal, ou está muito nervosa, ou está muito ansiosa, ou está muito angustiada ou depressiva, quando ela não chega com essa queixa que a gente já remete imediatamente para as questões emocionais, ela chega com problemas que ela não sabe que é. Fibromialgia, por exemplo, né? É uma doença psicossomática, né? Um problema que a pessoa sofre de dores fortes pelo corpo e muitas vezes por um desequilíbrio emocional. Então a gente sabe que muitas dessas queixas, ou principalmente nesse tempo de pandemia, é em torno disso. Eu vou fazer aqui a última pergunta porque eu estou recebendo mais perguntas aqui ainda. É 1 minuto apenas aqui, sem identificação. Qual a principal dica para aprender a cuidar de mim? Tenho preocupação com a casa, filhos, marido. Sinto que às vezes falta o meu tempo. Obrigado pela sua pergunta. A terapeuta Ramon de Assis, dentro da naturopatia, responde para a gente. Obrigado pela pergunta, super pertinente. Então, a gente primeiro diz para essa pessoa cuidar de si, porque muitas, principalmente as mulheres, né, donas de casa, esposas, mães, né, tem ali múltiplas tarefas. A gente sabe que as mulheres sofrem muito, né? Aliás, um público que procura muito o nosso trabalho são exatamente as donas de casa, porque tem essas múltiplas tarefas e elas não sabem lidar ali com tudo isso. Administrar tudo isso fica sendo uma tarefa quase que impossível. Então, quando a pessoa consegue, tem que tirar um tempo para você, né? Você, dona de casa, você, mulher que cuida de tudo, tem que tirar um tempo, tem que ter lazer, tem que ter distração, tem que ter o descanso. Se isso não é possível, se você não consegue fazer essa administração, sugiro que procure aí um acompanhamento profissional. Nós nos dispomos para isso, mas também tem a própria psicoterapia, né? Que vai te auxiliar a enxergar melhor esses pontos e melhorar aí o seu dia a dia. Ramon, muito obrigado, pela sua presença. Você pode resumir como é que foi essa nossa entrevista de hoje nesse tema e o que você gostaria de deixar mais patenteado para o público que nos acompanha ao vivo? Então, o que eu quero deixar de recado é que as pessoas realmente se atentem à saúde emocional. Muitas vezes a gente cuida do que dói, né? A dor ou algum outro desconforto, a gente procura uma ajuda, mas a saúde emocional a gente demora um pouquinho para se atentar. Eu aconselho que todos se atentem à saúde emocional. A gente tem que estar sempre num bem-estar, numa leveza, numa satisfação com tudo que a gente faça. E se isso não está assim, procure ajuda antes que realmente piore aí o quadro. Bacana. Antes do encerramento, Túlio, por gentileza, aqui na fechada, apenas para dar um recado importante para você que nos acompanha ao vivo nessa terça-feira aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. Vai ser inaugurada agora na próxima quinta-feira, dia 3, uma nova opção da comida japonesa aqui em Divinópolis, que é o Sushi. Nós falamos na semana passada que vai ser no dia 3, próxima quinta-feira, e também no dia 6. Você pode fazer o seu pedido antecipado. Essa é uma dica muito importante. Deixa eu deixar aqui o telefone de contato, que é o 998 60 14 80. 998 60 14 80. A mais nova opção de comida japonesa, Yoshi Sushi em Divinópolis. Um abraço para a Eliane Teixeira, para o Felipe Lian. Os dois que estão aí no comando, portanto, dessa mais nova opção. No Instagram, Yoshi Sushi, YOSEI. Sushi, você pode ter várias informações. Agora aqui na aberta, por gentileza, Túlio, nós estamos finalizando o programa Amostra Grátis desta terça-feira, dizendo para você que a gente volta na próxima terça-feira. Obrigado, Ramon, mais uma vez pela sua presença. Obrigado também, Samuel. Eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha sábado a partir de 1 da tarde, que é dia de programa de saúde gravado. Esta entrevista vai estar também no nosso canal no YouTube, provavelmente na sexta ou sábado, no mais tardar. Para você, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.
Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.